Impressionante, né? O que o Jorge Jesus está fazendo no Flamengo, como ele virou, ele está mais destaque lá na mídia portuguesa, a sensação que passa hoje, do que quando ele estava lá, né? Sim. Porque os canais de esporte, os programas esportivos tem um canal lá que comprou os jogos do Flamengo. Não, e eu já encontrei... Pra transmitir em Portugal. Eu já encontrei o Jorge Jesus umas 2, 3 vezes aqui em um restaurante, e sempre tem algum repórter, alguma equipe portuguesa de televisão acompanhando ele. Mas a sensação... Mal comparando. É natural, sabe por quê? Não, mas lá ele era mais um, Benja. Aqui ele tornou-se uma referência, inclusive. Não, ele era importante lá, mas assim, mal comparando, mano, acho que é o que aconteceu. É o que aconteceu quando o Luxemburgo... Não estou comparando os clubes, estou comparando a situação. Quando o Luxemburgo saiu daqui para ir dirigir o Real Madrid. Despertou muita curiosidade da imprensa brasileira também. A imprensa brasileira se deslocou lá para... Ele está vindo para o Brasil, né? Ele está saindo para o Brasil, não está indo para a Arábia e para o Flamengo e está liderando o campeonato. Mas lá, Flavinho, ele nunca foi considerado um técnico top dentro do mercado europeu. Ele era do mercado europeu não, mas do mercado português. Então, mas quando ele vem ao Brasil, ele revoluciona o time do Flamengo. Top no mercado europeu é o Mourinho. Os demais treinadores são muito bons e o PVC escreveu um artigo ontem sobre os técnicos, a escola portuguesa. Sim, o técnico do Benfica hoje, por exemplo, foi formado pelo Benfica. Não, mas tem uma escola portuguesa e existem hoje pelo menos 15 treinadores portugueses indo super bem e em ligas importantes. Entendeu? E não é só técnico. Mas ele sempre foi reconhecido, Jorge Jesus. Sim. E Portugal é um país de excelência hoje em gestão esportiva, de várias coisas, né? De vários esportes, não é só no futebol. Então, o Jorge Jesus sair de Portugal, um técnico de ponta lá, não era técnico de ponta na Europa, mas técnico de ponta lá, e vir dirigir um time no Brasil. E tem um reconhecimento, claro, país. A torcida. E aí lidera o campeonato, jogando o que está jogando. Semifinal da Libertadores. Semifinal da Libertadores. Chama atenção, como um técnico brasileiro, se fosse hoje para a Europa, conseguisse esse tipo de resultado, a gente estaria lá tudo. É por isso que eu acho natural, né? Esse interesse todo da imprensa portuguesa nele. É um interesse restrito a Portugal, não é que tem aqui equipe da imprensa Portugal, espanhola ou inglesa. Da Alemã, nossa, que fenômeno. Não, Portugal. É um fenômeno português. Mas olha só, isso também... Portugal é um país de 10 milhões de habitantes. Ô Flavinho, é o reconhecimento também de que o nosso futebol tem muita coisa bacana, né? Porque o cara vem de fora, vem aqui, tem num grande clube brasileiro, faz sucesso e desperta a atenção lá de fora. Eu acho que é uma questão de orgulho pra gente também o que o Flamengo tá fazendo, né? Dirigiu Boca e nessa mesma situação ia despertar o mesmo interesse, entendeu? Agora, se ele fosse, desculpa, mas se ele fosse para os Estados Unidos dirigir o Los Angeles Galaxy... Seria diferente, Eu também acho. Agora, eu acho legal também... Até porque a colônia portuguesa aqui no Rio é fortíssima, é um português vindo para cá. O sotaque carioca tem tudo a ver com o sotaque português. Eu acho legal dele estar aqui para meio que... Não sei se desmistificar, É que os nossos campeonatos, nosso campeonato é ruim, o europeu vê com desdém, né, o campeonato brasileiro e os times brasileiros. Eles acham que os melhores jogadores estão lá. Não tem ninguém aqui. E o Jorge Jesus chega, pega um Flamengo e dá a seguinte declaração. Esse time seria campeão em Portugal. Esse time terminaria em 6º lugar na Premier League. Brigaria na Espanha também entre os 4. Entende? É um europeu. De fora, por exemplo, o Mourinho. Chega o Mourinho. Passa aqui pelo Brasil e fala, o Flamengo brigaria lá. O Jorge Jesus é peça integrante desse processo. Sim, o cara só vai ter condições de dizer alguma coisa se ele treinar um time. Porque você não pode, do lado de fora, dar uma opinião dessa. O cara tá treinando, ele vê estrutura, ele vê o departamento médico, ele vê como é que o time é comandado, ele vê como é que a torcida se comporta, ele vê como é que são os deslocamentos, vê os adversários. Só vê, não adianta nada. Ele faz parte do processo. Olha aqui, ele tá sentindo que aqui também tem coisa boa. O Flavinho vai traduzir. Eu vou pedir para aproximar a câmera. Hoje é 8, né? Hoje é 8 de outubro, né? Hoje é 8. Até meia-noite. É que eu não entendi chongas, mas é a capa de um jornal grego. Produção. Você não vai perder essa oportunidade. Pega aqui, ó. Claro, deixa eu ver. De mostrar o seu conhecimento de grego, né? Pega aqui no... Mostra lá. Qual câmera? Aqui, ó. Dá pra ver? Encosta na tela, escureceu. Na outra é melhor. Aperta a tela. Aí. Olha aqui, ó. É um jornal grego hoje. Pera aí. Ó, chegou uma mensagem. Chegou lá, hein? Olha lá. É o King Bet, é isso? King Bet. Olha lá, o time do Flamengo, Jorge Jesus lá, capa de um jornal grego hoje. Lá embaixo tá escrito assim, ó. Tá, eu vou ler a manchete e depois a submanchete. Tá jogando muito.
Agora, volta lá. Não, lê o WhatsApp dele. Não, isso aqui não tinha salvar a foto, que é melhor. Não fica entrando o WhatsApp aí. Peraí, Não, mas não é pra zoar. Porque tá jogando muito. Tá jogando muito. Senão parece que, ó, tá lá, ó. Olha lá. Flamengo lidera o campeonato e deve bater Palmeiras, que não tem Mundial. Que isso? Para com isso. É o que tá escrito lá, gente. Tá escrito lá. Não, mas o Flamengo deve ser campeão. Não, para tudo você zoa. Vocês não conseguem fazer um programa de 5 minutos falando sério? Mas é impressionante, ô Pipo. Até o Flamengo virou notícia no mundo inteiro. Mas é lógico. Cara, o Jorge Jesus, apesar de não ter trabalhado em outro time da Europa, ele é o técnico português mais vitorioso em termos de títulos nacionais. Isso tem uma certa relevância. Quando a gente fala da escola portuguesa de técnicos, que foi muito bem citada pelo PVC. A única portuguesa que não dá certo é a minha. O resto, bicho, tudo tá certo. Por exemplo, a Universidade de Coimbra, hoje, ela é a principal referencial, uma das principais escolas hoje de formação de técnicos reconhecida pela UEFA. O Mano Menezes fez curso lá, o Milton Mendes se formou lá também. Enfim, hoje é uma grande porta de entrada. E isso tem um grande viés porque o Flamengo também contratou grandes jogadores. O Flamengo tem 2 jogadores de renome internacional que até ontem eram destaques onde estavam jogando em grandes clubes da Europa, o Felipe Luiz e o Rafinha. Quer ou não, isso chama atenção. O próprio momento do Gabriel, que foi um cara que quando foi à Europa, muita gente cresceu o olho para ver o quanto que ele seria e acabou não rendendo e agora volta a jogar futebol. E sem contar o bom trabalho que tem sido feito, ainda mais essa aspiração que todo mundo tem, né, de um Flamengo conquistar algum título importante esse ano. E, assim como o Grêmio, tem a chance de jogar o Mundial novamente. Mas eu faço Cani, você, olhando de fora, a postura do Jorge Jesus, eu particularmente acho normal. Quando o técnico chega lá e cobra do jeito que ele tem cobrado os jogadores. Inclusive no último jogo contra a Chapecoense, ele chamando lá o Renier, depois ele falando com o Rodrigo Caio, em outro jogo no Maracanã também ali, aquele jogo contra o Inter, inclusive, ele cobrando o Rafinha para sair de perto do Guerreiro, depois ele fala com o Gerson dá uma encarada nele. Você acha que essa postura do Jorge Jesus pode talvez minar o grupo? Não, o grupo tem um respeito por ele. O cara tem que chegar com um lastro, né? Com uma bagagem que vá fazer com que o jogador o enxergue como um comandante, como a hierarquia. Tá ganhando. Por exemplo, o Fernando. Se começar a perder, desgasta. Então. Se começa a perder, desgasta. Mas assim, vai depender muito também do quanto que os caras vão comprar a ideia, a confiança dele e entender se em algum momento a oscilação for culpa do técnico ou de alguma outra situação. Desculpa, Facingani, eu acho que isso aconteceu um pouco no Santos. Entendeu? A exigência, a cobrança, exatamente. Os jogadores estavam muito pilhados, sabe, estressados. Como é que é o São Paulo fora do campo, com os caras? O Jorge Jesus parece que fora do campo é um cara mais boa praça. Não, o São Paulo é completamente... Ele parece ser um cara sisudo. Não dá entrevista, não fala. Dificilmente você vê um lado do São Paulo um pouco mais contraído, não sei. Não, ele vai de bike pro treino, ele joga futebol ali com os caras ali. Exatamente. Não, mas eu acho que essa cobrança insistente, entendeu? É maçante em cima do jogador, que vai, pega, pá. Chega uma hora que cansa, pô. Se você tá ganhando, beleza. Você começa a perder, foi o que aconteceu com o Santos. Temos alguns exemplos aqui no Brasil, né? De técnico muito durão que às vezes perde Você precisa ter o equilíbrio. O equilíbrio. Saber na hora, agora precisa tirar o pé do acelerador. Deixa eu dar uma freadinha aqui. Porque tem até um vídeo, na época do Benfica, Sormani, que o Jorge Jesus... Ele saca lá o Oscar Cardoso do time, o paraguaio. O cara vai lá, enfia o dedo no peito dele lá e começa a discutir. Aí quem chega lá pra tentar atenuar a situação ali pra apartar foi o Luizão. O Luizão. O Luizão, ele vai lá, o zagueiro vai lá e tira o cara lá, fala, não, deixa quieto, etc e tal. Muitas vezes o jogador não reage bem com relação a isso. Com relação ao Jorge Jesus no Flamengo, nada tem ocorrido. Ele até agora não houve um revide. E outra coisa, a torcida, por exemplo, é que nem a história do São Paulo e no Santos. A torcida comprou. No São Paulo hoje no Santos já tem alguma resistência ao nome dele. Aqui no Flamengo não tem nenhuma em relação ao Jorge Jesus. Se algum jogador for estrilar com o Jorge Jesus, a torcida vai comprar o lado do Jorge Jesus e vai cobrar o jogador. Eu acho que assim... Vai cobrar o jogador. Isso ajuda muito. Tem que começar também, culturalmente, por isso que eu falo, essa ideia de vir mais estrangeiros para cá, e caras desse peso, desse quilate europeu, trazer, às vezes, se não dá para trazer o top de Europa, traz um técnico de média para grande expressão, que eu não acho que é tão
distante essa realidade, para começar a mostrar para jogador aqui no Brasil que ele tem que parar de se achar dono de clube. De parar de achar dirigente que o jogador é a figura mais intocável, mais, sabe, tratada a bibelô, como 95% dos elencos aqui tem. Muitos dos elencos são minados por culpa de jogador. Por culpa dessa cultura, sabe, o técnico pode cobrar, e se falar grosso comigo, não sei o quê, sabe? Chega disso. O cara tem que ser profissional, o cara tem que ser cobrado como qualquer cidadão é cobrado na sua empresa. Você não vai numa empresa normal, um médico, um engenheiro, um advogado, sabe? Vai trabalhar e o chefe vai ser, vai passar a mão na cabeça e fazer tudo o que ele quer e ele tem regalia. Não vai ter, amigão. E jogador tem que parar com isso também. Sabe? Antigamente não era assim. Antigamente se tinha disciplina, se cobrava, o cara era profissional, o cara gostava de jogar, o cara se empenhava no treino, ficava 20, 30 minutos a mais, às vezes, para treinar um fundamento, alguma coisa. Tinha o técnico, tinha um respeito pela hierarquia, pelo presidente. Um ou outro jogador era lá, o chamado bad boy, etc e tal, mas o cara ia lá, comparecia. Hoje não. É um bando de folgado que tem hoje. Sabe, é um bando de jogador ali que não é nada e se acha muito mais do que pode ser pelo salário que recebe, pela regalia que tem e pelo que a diretoria também dá de liberdade para esses caras. Nesse episódio aí, por exemplo, pelo amor de Deus, ele vai tirar o exemplo do Ganso foi ridículo. O exemplo do Ganso com o Oswaldo de Oliveira é um retrato hoje do que é a maioria do futebol brasileiro. Precisa chegar mais gente no quilate de Jorge Jesus, de Sampaoli, desse tipo de cara, para começar a mudar um pouco a cultura, porque lá fora esses caras são assim. E lá fora, os elencos são cobrados, os jogadores são profissionais, não tem esse tipo de balbúrdia e os caras jogam bola. E ninguém reclama. E jogador brasileiro, quando vai lá fora, abaixa a cabeça. Então tem que parar, tem que começar a inverter o valor. Começar a inverter um pouquinho, sabe, da educação aqui no Brasil, para que o futebol e esses caras se desenvolvam a partir de bons técnicos como esses. O que a gente faz agora? Respira, reflete. Água. Sobre esse... Já acabou a água. Vai ser. Você quer ver se acabou?